Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer muito grande estar falando com vocês que participam aqui do nosso canal, sempre acessam os nossos vídeos, você que é inscrito. E para você que está chegando agora, assistindo pela primeira vez um de nossos vídeos, também seja bem-vindo. Fica com a gente, vai lá, te inscreve no nosso canal, deixe seu like e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Seja um incentivador deste canal, ok? Nesta oportunidade eu quero convidar você para mais uma reflexão na palavra de Deus. Desta vez nós iremos ler alguns versículos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 8 até o versículo 10, ok? Vem com a gente e vamos juntos refletir hoje sobre estes versículos. Diz a palavra de Deus: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler aqui estes versículos que estão inseridos no capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido classicamente como a galeria dos heróis da fé, né? Entre outros, nós temos aqui, além de Abraão, Isaque e Jacó, a qual nós mencionamos aqui nos versículos lidos, o texto também fala aqui do capítulo 11, fala de Enoque, que foi transladado para não ver a morte, mostrando a sua vida de fé em Deus, que fez com que a sua vida de comunhão com Deus fosse algo tão intensa, e ao ponto de que Enoque, ele foi levado pelo Senhor, foi transladado por Deus, e não, como diz a Bíblia, não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Temos também aqui, neste capítulo, ilustrada a vida de Moisés, o grande líder da nação de Israel. Temos também aqui a vida de José, do Egito, aquele que Deus usou para preservar a linhagem do povo de Israel, num período de fome, de escassez que veio sobre o mundo naquela época. Então, como nós observamos nesta grande galeria dos heróis da fé, nós temos aqui pessoas que foram importantes dentro do plano de Deus, do plano da redenção. Foram pessoas chaves na história, que foram instrumentos de Deus para que os propósitos de Deus eles fossem estabelecidos, né? Para que a vontade de Deus ela fosse cumprida e o plano divino da redenção humana ele pudesse se desenrolar na história da forma como Deus planejou, e assim ele pudesse ter a sua criação redimida. Deus levantou homens, Deus usou pessoas, Deus trabalhou na vida de pessoas, Deus chamou pessoas para cumprirem aqui uma missão nessa história. Então, lendo aqui esse trecho que nós lemos da história de Abraão, nós entendemos claramente que a história de Abraão é um recorte da história do desenvolvimento do plano divino, da redenção de sua criação, que visa exatamente trazer tudo de volta para o seu devido lugar, alinhando novamente o céu e a terra. Então, muitas mensagens que nós temos ouvido sobre a vida de Abraão, que estão inspiradas na história de vida deste patriarca, trazem muitas das vezes a evidência as suas conquistas terrenas, as suas realizações, né? A partir, é claro, do seu relacionamento com Deus, mas nós observamos aqui claramente que a maior lição que nós podemos aprender com a chamada de Abraão e com todas as experiências vividas por ele
registradas na Bíblia é a que ele mesmo pôde aprender durante sua longa peregrinação aqui na terra. Houve um momento na vida de Abraão em que ele pôde amadurecer e compreender o para que Deus o chamou do seu lugar de estabilidade humana para um lugar de instabilidade humana, do pensamento humano, né? Pensando pela lógica humana, um lugar de instabilidade, mas que na verdade para Deus representava uma estabilidade. Nem sempre a nossa instabilidade é uma instabilidade para Deus. Quando nós estamos vivendo o plano de Deus, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos sentir desconfortáveis, porque nós vamos achar que nós não estamos vivendo uma estabilidade, né? Mas nós podemos, nesse momento, poderemos estar vivendo exatamente uma estabilidade dentro do plano divino. E é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes é gerada muita expectativa no coração das pessoas no que diz respeito ao relacionamento delas com Deus, sempre olhando para o lado material, sempre olhando para uma expectativa humana da vida, quando na verdade Deus ele nos chama não para vivermos os nossos planos, Deus não nos chama para vivermos os nossos ideais, Deus não nos chama para vivermos os nossos sonhos, Deus nos chama para vivermos os sonhos dele, os ideais dele. A missão que nós vivemos nessa terra, dentro do nosso relacionamento com Deus, não é nossa. Nós vivemos a missão de Deus. Às vezes nós dizemos assim, a minha missão é essa. Na verdade, não é a minha missão, não é a sua missão. Nós fomos chamados para viver a missão de Deus. Fomos chamados para a missão de Deus. Então, Abraão, ele pôde entender isso no decorrer da caminhada. É claro que no início ele não compreendia isso muito claramente. Como nós, muitas das vezes, nós também não entendemos, mas é importante que, na medida que nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, o tempo vai passando, né? Desde aquele momento que a gente aceitou Jesus como Salvador, a gente precisa entender o desenvolvimento, né, da nossa vida espiritual e entender que nós estamos dentro de um plano divino, de uma meta divina, e que a história da nossa vida, na verdade, ela é apenas um recorte da grande história de redenção da raça humana, aonde Deus nos coloca nessa história para vivermos um recorte dessa história, para atuarmos como coadjuvantes com Ele neste grande plano audacioso, glorioso e maravilhoso, onde Ele tem por objetivo redimir toda a sua criação para trazer o homem de volta ao ponto de partida, lá onde ele começou com a sua criação, aonde o homem possa voltar a cumprir de novo o propósito original de Deus, que é governar sobre esta terra, exercer sua liderança, manifestando a sua imagem e semelhança, sendo uma expressão do próprio Deus nesta terra. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, que no versículo 8, do capítulo 11 de Hebreus, que Abraão, pela fé, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e ele saiu sem saber para onde ia. Veja bem que ele saiu com uma promessa, mas não sabia para onde estava indo. Então não estava muito definido ainda na vida de Abraão. Até porque Deus precisava construir nele isso gradativamente. Deus precisava preparar Abraão e dar para ele uma visão ampla e mais abrangente do que ele precisava fazer através da vida de Abraão. Talvez se Deus revelasse para ele logo de início o que ele realmente queria, talvez Abraão não embarcasse naquela jornada, né? Abraão saiu de lá apenas com uma promessa de que herdaria uma terra que seria ampla, espaçosa, aonde os seus descendentes iriam viver e se tornar uma grande nação.
E Deus disse para ele: eu te abençoarei e tu serás bênção. Tu serás uma bênção. Talvez Abraão não pôde compreender com toda clareza o que isso significaria para ele. Talvez o que ele pôde entender naquele momento é que Deus apenas o abençoaria, mas Deus deixou claro para ele que ele seria a bênção. Deus iria transformá-lo no favor dele, no favor divino, para não só para a sua descendência direta, mas para todos os descendentes da raça humana, porque Deus falou: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era algo muito grandioso, algo muito extraordinário, e Abraão deixou tudo para trás para seguir o plano de Deus para a sua vida. Então, nós observamos que no encerrar da vida de Abraão, quando Abraão encerra a sua carreira, ele pôde compreender com clareza, ele pôde ver a promessa realmente de Deus de uma forma mais clara na sua vida. Porque Abraão, quando encerra a sua carreira, ele não vê a terra prometida, aquele ponto no mapa, ele não vê se concretizar na sua vida a promessa que o ligava a esta terra. Não. Abraão, ele encerra sua carreira sem ver a promessa da terra prometida se cumprir na sua vida, mas ele morre realizado por ter cumprido a sua etapa no plano divino aqui na terra, por compreender que ele estava aqui vivendo aquele momento para cumprir uma etapa do plano de Deus, e que a promessa de um espaço territorial era apenas parte de um plano muito maior, muito mais glorioso. Então, Abraão, ele encerra a sua carreira aqui e ele vai ao encontro da sua verdadeira e mais cara herança, que é a cidade eterna, a cidade que está preparada para todos aqueles que, a exemplo de Abraão, também vivem o seu recorte da história para a glória e para os propósitos divinos. E é maravilhoso quando nós lemos aqui o último versículo, o versículo 10. Olha o que diz esse versículo, ele é muito revelador. Ele revela aqui algo muito especial na vida de Abraão, algo que Deus já havia revelado para ele, que agora se torna a razão da sua vida, se torna a sua expectativa, se torna a sua maior ambição. Diz aqui a palavra: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Em outras palavras, Abraão estava esperando confiantemente pela cidade de alicerces eternos, a cidade planejada e construída por Deus. A expectativa de Abraão não estava mais apenas num ponto geográfico no mapa. Ele entendia que ele nem iria poder ver se cumprir no seu tempo a promessa de herdar aquela faixa de terra onde seus descendentes iriam crescer, se tornar uma grande nação. Mas Abraão, no final da sua carreira, ele não morreu frustrado, ele não morreu triste nem desanimado, ele morreu feliz, porque agora Abraão entendia que ele era apenas parte de um plano superior, e quando ele morre, na verdade, ele parte em direção à sua herança eterna, que está preparada estava preparada não só para ele, mas que está preparada para todos aqueles que, a exemplo de Abraão, também vivem nesta terra com as suas expectativas em Deus, vivem nesta terra para o propósito de Deus, vivem nesta terra para a missão de Deus. Então, esta é a minha palavra hoje para você que está vivendo aqui nesta terra e que muitas das vezes, por dificuldades e problemas que nós enfrentamos na vida, nós parece que perdemos o foco, as coisas ficam um pouco embaçadas, mas é preciso que Deus muitas das vezes traga novamente a nossa memória, traga novamente a revelação
do propósito elevado que Ele tem com as nossas vidas e que este momento que nós estamos vivendo aqui é apenas um recorte de um plano eterno, é apenas uma fração de segundo da eternidade, de tudo que está guardado, reservado e preparado para nós, e que esse momento que nós vivemos aqui precisa valer a pena para Deus, precisa valer a pena para os propósitos de Deus. E mesmo quando nós vivemos para o propósito de Deus, nós também temos a grata satisfação e alegria de aqui mesmo já também gozarmos de muitas alegrias, de muito prazer em poder viver isso. Os discípulos uma vez perguntaram para Jesus, eles disseram: Senhor, temos deixado tudo para trás para te seguir, e o que nós vamos ganhar em troca? Qual será a nossa recompensa? Jesus disse: aqui vocês ganharão 100 vezes mais, e no porvir vocês terão a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, que essa seja a nossa expectativa, que essa seja a nossa busca, e que cada minuto que a gente possa viver nessa terra, nós possamos viver para o propósito eterno de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus te guie, Deus traga paz sobre o teu coração, e que você possa viver nesses dias e possa perceber a direção que Deus está dando para a sua vida, e você possa ficar livre de toda a preocupação demasiada e de qualquer coisa que possa estar trazendo tristeza e frustração ao seu coração. Entenda, você está vivendo apenas um recorte da história. O melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.